Fala, nação havaiana, vídeo novo no canal, vídeo pré-jogo entre Chapecoense e Avaí pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste. Então, já pedindo para você deixar o like, comentar aí no vídeo, hypar. Se você gosta desse vídeo de pré-jogo, engaja aí, comenta. Lembrando que a gente vai fazer live de pós-jogo a partir do momento que o jogo acabar hoje ali. O jogo começa às 19 horas, então, quem sabe ali umas 9 horas a gente já entrando, fazendo essa live de pós-jogo e passar na possível escalação do Avaí que precisa, né, da vitória em 2 jogos aí pela Copa Sul-Sudeste. O Avaí não venceu nenhuma, perdeu na sua estreia lá em Tomos contra o Tombense por 3-2 com o time sub-20, empatou em casa em 2-2 contra o Cianorte. Então, passar aqui na provável escalação do Avaí, o campinho aí na tela. Provável escalação eu peguei do Globo Esporte SC, então o Avaí vai com o time reserva, né? O Avaí que joga já contra o Sport no sábado, né? Então, em Recife, então nem volta a Florianópolis, já foi com o elenco profissional para Chapecó. Acabando o jogo, deve se dirigir a Recife já para esse confronto de quarta rodada de Série B. Então, o Avaí com o time reserva, o Igor Bom no gol. Também tem aí uma dúvida se pode jogar o Otávio, já que o Igor Bom ficou fora do último treinamento, foi preservado, mas a tendência é que vai Igor Bom. Gasolina na lateral direita, dupla de zaga com Aquino, foi titular no último jogo, até teria feito o gol da vitória, que foi anulado. Aquino com a 15 e João Maestro com a número 50, fechando a defesa na lateral esquerda, o Nicolas Cabral, o argentino. Meio campo com Paulo Vitor, Jamerson e Cristiano. Aí aqueles jogadores, os dois mais abertos do Avaí, o Ian de um lado e o Sorriso do outro, centralizado como centroavante, o Wallace França. Lembrando que o Avaí tem alguns desfalques para essa partida, né? O Penha, que se machucou, né? Tá fora dos próximos jogos do Avaí, 2 semanas a previsão de volta dele. Pedro Cuiabá, que já está há um bom tempo lesionado. Rafael Bilu também vai ficar mais 2 semanas fora. O Wenderson, né? Que foi até titular na última partida do Avaí, o meia, volante, né? Jogou de meia esse último jogo, também está fora. E o DG, que foi expulso contra o Cianorte. O Avaí também tem uma volta aí, depois de muito tempo lesionado, praticamente um ano, o Quaresma volta ao time do Avaí. Então, esse provável time do Avaí, se eu faria alguma alteração, acho que eu tentaria botar mais algum outro titular, porque tudo bem, a Copa Sul-Sudeste não é a melhor competição do mundo, entendo, né? A torcida também não está muito engajada com a competição, mas vale vaga na Copa do Brasil, que é importante pela saúde financeira do clube, e também pensando que o Avaí não deve disputar a Copa Santa Catarina. Então, se o Avaí se classificar nessa Copa Sudeste, dependendo dos adversários que se classificaram, o Avaí já ganha vaga, não precisa nem ser campeão. Então, acho que daria para tirar um Ian, que nossa, foi muito mal nos jogos que entrou, dava para botar um Taylor, né? Um jogador jovem ainda, que eu acho que aguentaria jogar numa quarta e depois um sábado. Claro, não precisa jogar o jogo inteiro. Eu acho que o Gasolina não passa uma segurança defensiva tão grande, dava para ir com o Olisson, que é um jogador jovem também, 24, 25 anos, o Olisson, então, jogador jovem que daria uma consistência maior defensiva para esse time do Avaí. Claro que o Gasolina ataca mais, né? O Paulo Vitor pode vir para a zaga, na saída de bola, né? E o Avaí com a bola, né? Daí o Gasolina poderia subir, enfim, né? Questão de como vai jogar taticamente, né? Esse time do Avaí com bola, mas iria com o Alisson para dar mais uma consistência defensiva. Aí poderia tirar o Taylor, botar o Gasolina em segunda linha, mas iria pelo menos com 2 jogadores. Aí eu não sei a questão física do Jean Lucas, né? Mas se o Jean Lucas tiver condição física, não tiver aqueles índices que a comissão do Avaí tem, né? Que eles olham dos jogadores, para botar um Jean Lucas. Claro, né? Para o time do Avaí ficar um pouquinho mais forte para esse confronto contra a Chapecoense, que é importante para a classificação do Avaí. Se o Avaí quer se classificar, tem que levar a sério esse jogo e tentar ganhar.
Mas a provável escalação do Avaí é essa, e deve ser realmente essa a escalação do Avaí. Jamerson aí voltando ao time profissional do Avaí, ele jogou na Copa Sudeste, mas eis que teve lesão, pouco jogou no time principal o Jamerson, então esse provável time do Avaí para o confronto de hoje contra a Chapecoense, 19 horas. Comentei o que achou, que outras alterações você faria, concorda aí com essa decisão do Cauã aí com o time reserva? Comenta aí, deixa sua opinião. Agora eu vou falar um pouco mais do adversário do Avaí, né? A Chapecoense, que está jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Não vive o seu melhor momento, demitiu o técnico, né? O Fábio Matias assumiu aí agora como técnico da Chapecoense, Gilmar Dalpozo foi demitido. Eles têm um jogo dia 12 aí com o Atlético Paranaense, então no domingo, 11 da manhã, então provável escalação com o time reserva. Vou até passar aqui, botar para vocês verem. O time praticamente sub-20, com alguns outros jogadores mais experientes. Aqui, Matheus Aurélio, que era um goleiro que ficou muito tempo no Ercílio Luz, e estava no Tombense, no primeiro jogo do Avaí na Copa Sudeste, era o goleiro do Tombense. Aí com Vinícius, Eduardo e Cauã, todos da base. Aí a dupla de volantes são jogadores profissionais mesmo, né? O Vinícius Balheiro começou no Santos, teve muito tempo lesionado, e o da Silva, que é um jogador que eles contrataram agora do Concórdia, e nas alas ali Cauê Arno e Iago são jogadores da base também, e o Vemerson na articulação ali é o jogador que era o principal jogador do Camboriú, né? Foi um dos destaques do Campeonato Catarinense. Dupla de ataque, Luiz Felipe e João Bom. João Bom é um jogador que não é da base da Chapecoense, mas tem 20 anos, fez uma boa copinha e a Chapecoense contratou, então, um time bem jovem aí da Chapecoense. Chapecoense, então, a tendência é ir com um time bem mexido. Praticamente esse time jogou contra o Volta Redonda fora e perdeu para o Volta Redonda de 1-0. Então, praticamente o mesmo time, né, que perdeu para o Volta Redonda vai jogar em casa com o Avaí. Então, mesmo com o time reserva, né, eu acho que o Avaí tem obrigação de vitória ir lá e ganhar o jogo. Praticamente time sub-20 da Chapecoense totalmente voltada aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Chapecoense já tem vaga na Copa do Brasil por ter ido para a final do Catarinense, por ter sido vice-campeã. Então não vale de muita coisa essa competição para a Chapecoense. E também, se eles permanecerem na primeira divisão, eles têm automaticamente vaga, né, na Copa do Brasil. Então, Chapecoense aí tranquila em relação a isso de Copa do Brasil, porque já tem vaga. Então, esse é o time da Chapecoense para esse confronto de hoje contra o Avaí. Agora, passar um pouco na arbitragem desse jogo. O árbitro vai ser o Paulo Roberto Alves Júnior, árbitro do Paraná, de 43 anos. E lembrando alguns jogos que ele apitou do Avaí, o último jogo foi lá em 2024, vitória do Avaí por 2-1 contra a Ponte Preta. Um jogo que já não valia nada, né? Última rodada, Ponte tinha rebaixado e o Avaí já tinha permanecido na Série B. Aí uma vitória do Avaí fora em 2023 contra o Ituano por 1-0, gol do Denilson. Aí na Série A de 22 ele apitou uma derrota do Avaí contra o Atlético Goianiense por 2-1, aquele que o Muriqui perdeu um gol debaixo da trave, foi dar de letra. Uma vitória nessa Série A contra o Santos por 1-0, que ele deu um pênalti pro Avaí, que o Bissoli fez o gol. Potker sofreu, né? Se não me engano, foi o jogador fez o pênalti, comemorou, agora me fugiu um pouco. O Zanocelo fez o pênalti. Aí em 21 ele apitou a vitória do Avaí por 3-1 contra o Vasco na Série B. Então, alguns jogos aí desse árbitro. Eu particularmente não me lembro muito do estilo de arbitragem dele, mas nesses jogos, né, pelo que eu me lembro, é um árbitro mais brasileiro mesmo, dá uma picotadinha no jogo, né? Mas não me lembro de nenhum erro grosseiro contra o Avaí, nenhum desses jogos lembro de nada que desabonasse aí a arbitragem dele, era só um jogo um pouco mais picotado, pelo que eu me lembro.
Então, nada contra, hein, nenhuma objeção a princípio contra esse árbitro. É complicado falar isso de arbitragem, porque eles podem sempre te surpreender negativamente. E agora passar nos palpites aí, meu palpite para hoje. Comenta aí qual é o seu palpite, quanto você acha que vai dar esse jogo. Vou de 2-0 para o Avaí, acho que o Avaí consegue vencer a Chapecoense. Chapecoense com sub-20, então uma vitóriazinha tranquila aí para a gente ficar feliz hoje. Gol do Wallace França e um do Cristiano aí, vamos dar essa moral pro Cristiano, entrou no último jogo, quase fez um gol de falta. O jogador que goza aí de um prestígio grande com o Cauã, o jogador da confiança, então 2-0 para o Avaí. Isso aí, comenta seu palpite, lembrando que a gente tem pós-jogo hoje, deixa o seu like, comenta aí, valeu por assistir esse vídeo, tamo junto.